Para você que acompanha a DHE, Gazeta MS, Sport Life, Futebol na Canela e o Sport MS, vamos falar de esportes. Olha, o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, demais competições, deu uma parada, tudo em função desse trágico acidente aéreo que vitimou aí praticamente todo o time do Chapecoense, diretores, boa parte da imprensa que estava acompanhando lá também este jogo e queriam fazer cobertura. Na verdade, esse acidente aéreo foi o mais trágico de todos os tempos. Aqui no Mato Grosso do Sul, a federação também cancelou toda a sua programação esportiva e um sinal aplausivo da federação que presta essa justa homenagem nesse momento trágico do futebol brasileiro, hein, Vidimantas? É verdade. Olá, amigos que nos acompanham. Realmente uma situação realmente muito triste para o futebol mundial, na verdade, né? Um acidente que chocou todo mundo, né? Os amigos que perderam a vida, tanto jornalistas, os atletas, né? E essa homenagem agora, o futebol, portanto, no Brasil, dá essa parada no final de semana, tem o velório dos jogadores, a jornalistas, membros da comissão técnica e apoiadores da Chapecoense que acabaram perdendo a vida, né, para voltar à sua vida normal a partir da próxima semana no Mato Grosso do Sul, com jogos da segundona, também dos campeonatos de categoria de base. É verdade, e por falar em campeonato estadual, a Série B começou o final de semana passada com o Urso vencendo a Moreninhas por 1-0 e o Coxim estreou mal, né? Perdeu de 6-1 para o União. ABC sai na frente, o Urso sai na frente também, União. União principalmente, né? Fez um belo saldo de gols na vitória sobre a equipe do Coxim. As duas equipes, portanto, lideram esse início de Série B. O campeonato é curtinho, são apenas 3 rodadas na primeira fase. Passando as 3 rodadas, os 2 melhores fazem a final e estão garantidos na Série A. E a próxima rodada, que seria neste final de semana, mas ficou para a próxima terça-feira, o Urso, caso vença a equipe da Moreninhas e União do Coxim, e União ABC vença a equipe da Moreninhas, essas duas equipes já sacramentam os respectivos acessos à primeira divisão. Eu ia falar retornos, pode até ser retorno, porque a União já disputou a primeira divisão com outras denominações, né? Isso. Já passou pela primeira divisão, então seria retorno mesmo, tanto de União quanto de Urso de Mundo Novo, só que Moreninhas está ali com chance, ainda é a própria Coxim, mas vai precisar melhorar e melhorar muito quando retomar a competição. E o 7 de setembro e Seduc fizeram o primeiro jogo da final do Campeonato Sub-17. Na primeira partida, Seduc se deu muito bem, venceu por 1-0, só que agora joga fora de casa. O 7 de setembro tem aí a chance de reverter esse resultado jogando no estádio Douradão no dia 10. Dia 10, né? No sábado seguinte, né? Esse sábado, dia 3, dia 10 no outro sábado. A equipe do 7 precisa, portanto, da vitória. Qualquer placar, não tem gol agregado, não tem nada. Qualquer vitória da equipe do 7, o 7 fica com o título. A Seduc, que é atual bicampeã do Sub-17, joga por um empate no Douradão. Um empate e a equipe de Aquidauana barra Anastácio. Tudo juntinho ali, né? Tudo juntinho. Só passar o rio? É só passar o rio. Né? As duas cidades são ali juntas. Né? Então, Seduc lá de Aquidauana Anastácio, no caso de um empate, fica com o tricampeonato do Sub-17. É verdade, também tem o campeonato Sub-13 que está rolando aí e as finais vão ser em Campo Grande. Esse campeonato também que acaba despertando o interesse aí de outros clubes do Brasil. O próprio 7 de setembro já tem pelo menos um jogador que vai seguir agora a carreira, né, lá no Atlético Paranaense. O Leonardo, ele fez teste lá, passou e está indo para o Atlético Paranaense. As equipes precisam, né, investir justamente nessas categorias, as categorias de base, Sub-13, Sub-15, Sub-17, para ter ali atletas ou de onde tirar jogadores para as equipes depois Sub-19 e principalmente para a equipe profissional. Parabéns ao Leonardo, sucesso, né, e cabeça no lugar para ter uma carreira ali vitoriosa. É verdade, cabeça no lugar, né? Bom, a gente vai voltar depois do nosso intervalo para falar da Série A. Alguns clubes aí já têm novidades e também vamos falar um pouco das mudanças que ocorreram no campeonato da Copa do Brasil, onde temos representantes. Aliás, por falar em representantes, a semana passada nós já falamos, mas não custa nada
reforçar aqui que na Copa São Paulo de Futebol Juniores, Operário e Novo Operário já tem definidos aí os seus adversários, né? Verdade. E o Operário joga contra o Corinthians, um jogo que terá transmissão pela TV fechada. É a mesma coisa o Novo Operário, que enfrenta a equipe do Atlético Paranaense. Dois bons adversários para as equipes sul-mato-grossenses. Se dificulta a possibilidade de classificação, é uma chance dessas equipes reforçarem suas marcas dentro do futebol brasileiro. Um rápido intervalo, na sequência a gente volta para falar aí então da Série A. Mega.com, serviço autorizado Filco e Comeco, venda, instalação e manutenção de ar-condicionado. Na Mega.com você encontra ainda bebedouros, filtros de água, toner, locação de impressora e uma variedade em materiais de escritório e papelaria. Faça-nos uma visita na rua Antônio Emílio de Figueiredo, 3045, Vila Sumate, Dourados. Telefone 3421-6744, 3421-6744. Estamos de volta e olha, a Copa do Brasil tem dois representando o Mato Grosso do Sul, o 7 de setembro comercial, só que vão entrar numa nova fase. A Copa do Brasil tem mudanças aí no seu regulamento. Que mudanças são essas, Rogério? Pois é, né, James, essa semana a CBF divulgou, né, um regulamento geral, o formato de disputa da Copa do Brasil 2017. Algumas mudanças, né, principalmente na primeira e na segunda fase, né? A primeira fase, lógico, onde estão as equipes do Mato Grosso do Sul, a gente torce para que chegue até a segunda ou terceira, mas tem sido difícil, né? Mas agora a primeira fase e a segunda fase da Copa do Brasil serão definidas em jogo único, não é mais mata-mata. É apenas uma partida para definir os classificados para as fases seguintes. Portanto, na primeira e na segunda fase acabou o mata-mata, agora é jogo único. Uma partida, classificados. Na segunda fase, uma partida, classificados para a terceira fase. E qual que vai ser o critério aí para o desempate? Vai ser pênaltis? É o seguinte, né? Segundo essa normativa da CBF, no caso o 7 e o comercial, vão ver os seus adversários, vão saber quem são os seus adversários através de sorteio. A CBF não definiu como vai ser essa divisão de sorteio. Até agora, nas últimas 3 edições, o sorteio na primeira fase, as equipes eram divididas de acordo com o ranking, né? 10 equipes num pote, 10 equipes na outra, outras 10 na outra, até fazerem 8 potes, são 80 clubes. A CBF não definiu, deve manter esse critério de ranking, né, dividido pela posição nesse critério. A equipe do 7 e do comercial, é evidente que não estão bem ranqueadas, portanto, ficando nessa situação no último pote. Sim. Pois bem, o mando de jogo desse jogo único é da equipe menor ranqueada. Certo. Então a possibilidade de comercial e 7 jogarem em casa na primeira fase da Copa do Brasil é muito grande, eu digo que quase certo que isso aconteça. O critério de desempate é a equipe melhor ranqueada, portanto, visitante no jogo de ida, joga pelo empate. Portanto, o 7 enfrentando, vamos colocar um exemplo, 7 e Joinville. Certo. O jogo acontece no estádio Douradão e o empate é da equipe de Joinville. Essa é a definição do critério da CBF para a primeira fase da Copa do Brasil. Na segunda fase, aí as equipes os confrontos são definidos pelo fluxo, pelo organograma já prévio da competição e o mando de jogo e sorteio. Aí tem um sorteio para o mando de jogo e agora o desempate será mesmo por cobrança de pênaltis. Essa vantagem de empate para a equipe visitante é apenas na primeira fase. Na segunda fase, que também é um jogo, aí no caso de empate teremos pênaltis. A partir da terceira fase, mata-mata e saldo qualificado, como é hoje a Copa do Brasil. É verdade. Então essas mudanças aí, você acha que beneficiam ou é mais complicado para as equipes que disputam? Olha, particularmente eu faria a Copa do Brasil jogo único até o final. Sabe, eu acho que seria uma disputa bem mais legal do que partida de ida e volta. Mas vira um torneio, né? Não, mas vira um torneio, mas já é um torneio, só que um torneio que confronta de ida e volta faria jogo único, mas eu não decido nada disso. Eu acho que fica mais legal. Fica mais legal. Outra mudança é a seguinte: na fase de oitavas de final, ali naquela fase onde entram as equipes que disputam a Libertadores da América. Certo. Até o ano passado, ou até esse ano, né? Estamos ainda em 2016. Das 80 equipes que começavam a Copa do Brasil, 10 chegavam à fase de oitavas de final,
vinham cinco clubes da Libertadores, mais uma equipe de acordo com o ranking do Campeonato Brasileiro, o ranking da CBF, não lembro bem qual que era o critério. Agora, apenas 5 equipes das 80 chegam à fase de oitavas de final. 5 equipes. Se juntam a essas 5 equipes as 7, porque aumentou o número de equipes na Libertadores da América. As 7 equipes que disputam a Libertadores da América entram, portanto 5 mais 7, 12, mais o campeão da Copa do Nordeste, o campeão da Série B do Campeonato Brasileiro e o campeão da Copa Verde. Tá? Eu acho que dá um destaque legal para a Copa Verde, campeonato que está aqui até agora a Copa Verde ia para a Sul-Americana, né? Ia para a Sul-Americana, não vai mais para a Sul-Americana, porém, na minha opinião, um ganho, porque financeiramente é muito mais vantajoso entrar na oitavas de final da Copa do Brasil, que tem uma cota de em torno de R$800 mil, entra direto, portanto, nas oitavas de final. Contei 15 equipes. A 16ª vaga, neste ano, a CBF determinou que será para o campeão da Copa Sul-Americana, que deve ser declarado a equipe da Chapecoense. Então a Chapecoense também entraria como campeã, ainda é extraoficial, mas deve ser declarado como campeã da Copa Sul-Americana, na oitavas de final da Copa do Brasil, fazendo, portanto, as 16 equipes. Coisa boa, muito bem. Tá aí, portanto, as informações da Copa do Brasil com todas essas mudanças. Bom, nós vamos falar agora da Série A do Campeonato Estadual do Mato Grosso do Sul. Muitas equipes já se preparando. Por exemplo, o Corumbaense trouxe de volta Ney César, o goleiro Diego já foi para lá, inclusive já viajou. E o 7 de setembro de Dourados com muitas novidades. Inclusive o treinador, elenco e o Neres, Antônio Neres, que é um dos jornalistas que tem acompanhado aí de perto essa movimentação do 7 de setembro, está conosco, vai falar a respeito dessa novidade do 7 de setembro, que inclusive não é só o treinador, mas também vem aí trabalhando bem o marketing, né, Neres? Prazer tê-lo aqui. Opa, um prazer muito grande estar com vocês. Realmente uma movimentação intensa, aquela expectativa inicial em relação a quem seria o treinador do 7, Chiquinho Lima continuaria, não continuaria, e a diretoria achou por bem que a mudança seria algo absolutamente melhor para as pretensões do 7. E, inclusive, o gestor fez questão de enfatizar que não se tratava de problema relacionado à capacidade técnica do profissional, mas algumas divergências do ponto de vista pessoal. E aí o 7 acabou por optar pela contratação do Emanuel. Emanuel Sacramento, é carioca ele? Carioca. Já trabalhou em algumas equipes do Rio, teve uma passagem mais marcante na equipe do Bangu Atlético Clube, trabalhou também no Nordeste, e eu sinceramente não conheço, né, mas vem de uma boa escola de treinadores e tomara que ele possa realmente desenvolver um bom trabalho. Ele vem sozinho e a diretoria já anunciou que o Totô será o seu auxiliar. Os demais membros aí da comissão técnica ainda não foram divulgados pela diretoria do 7. Mas boa expectativa, o 7, segundo o seu gestor, vem com uma equipe competitiva, jogadores conhecidos, parte do elenco campeão do ano passado, da temporada atual, vai permanecer na equipe, outras novas caras, jogadores que virão, e evidentemente que a expectativa é em torno de que a direção possa realmente ratificar aquilo que tem dito, que o 7 vem com um time competitivo e brigando aí por título estadual, e até porque o time vai, além do campeonato estadual, tem ainda 2 competições da CBF, no caso da Copa Verde, 3 aliás, né? A Copa do Brasil, Copa Verde e a Série D. É verdade. E o 7 agora está com uma novidade aí, né? Além da lojinha lá no shopping, que está recrutando aí sócios torcedores, tem também a TV 7, é isso? Você viu falar da TV 7? Eu vi falar da TV 7, é uma opção, James. Aí para divulgar as coisas do 7. E para o torcedor ficar bem informado? O torcedor ficar bem informado, colocar as novidades, acompanhar, enfim, um canal exclusivo do 7 e naturalmente que contando aí com outros veículos, sites, outros órgãos de comunicação, para dar uma potencializada aí, né? Uma turbinada nas notícias do 7. A diretoria pretende realmente, essa é a intenção, realizar aquilo que já é de praxe, né? Dos grandes times que têm os seus canais exclusivos e tal, priorizar algumas informações em primeira mão nesses canais, o que é absolutamente
normal. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Realmente, a gente torce para que dê certo. Agora, falando dos clubes aqui mais da região sul do Mato Grosso do Sul, o Biratã fez uma homenagem aí para o Chapecoense nesse trágico acidente que ocorreu lá na Colômbia. Uma justa homenagem do Biratã, né? Pelo que representa o Biratã para o Mato Grosso do Sul e para o futebol brasileiro. O Biratã é um clube que foi fundado no dia 5 de fevereiro de 1947. É o maior campeão do interior do estado de Mato Grosso do Sul, mas independentemente desse aspecto, eu acho que todas as equipes deveriam, todas as pessoas, enfim, homenagear a Chapecoense primeiro pelo exemplo, né, que é inquestionável de organização, de gestão da equipe da Chapecoense, e de forma mais efetiva por conta dessa tragédia inominável, terrível, envolvendo aí o avião que caiu, e naturalmente que todos, né, é um momento de absoluta comoção no mundo inteiro, em todo o local, e foi realmente uma decisão humana, uma decisão correta por parte da direção do Biratã Esporte Clube. A equipe da Chapecoense, que tem 2 douradenses em sua base, né? Tem 2 douradenses, né? Além do Martinelli, que tem também o Renan. O Renan, que é filho do João Carlos Berbel, menino aí de um grande potencial, que também é oriundo da base do 7. Aliás, eles foram dispensados, estão aqui na cidade nesse final de semana, estão aí passeando, né? Mas com o coração realmente apertado. Neres, obrigado pela sua presença, pela sua participação. Obrigado. Ótimo, um abraço. Legal a participação do Antônio Neres, um dos maiores cronistas esportivos aqui do Mato Grosso do Sul. Por falar em cronista, quero destacar aqui a matéria que foi feita no Globoesporte.com, lá é o Helder Rafael, que fez um trabalho muito bom com os times da Série A do Campeonato Estadual. Ele já pegou um do grupo lá da região Norte, vai fazer agora da região Sul. E por falar em região Sul, além do Corumbaense, do 7 que já anunciaram treinadores, mais algum anunciou, Rogério, você está sabendo? Não. Naviraense? Não, nenhum. Só o Iviema que vai manter o Douglas, né? Não, o Douglas não continua. Não continua? O Douglas não deve mais trabalhar com futebol profissional, pelo menos essa é a vontade dele neste momento. Pode ser que daqui a um tempo ele retorne, mas nesse ano não deve trabalhar no futebol profissional. O Naviraense também não sinalizou ainda qual o caminho seguir, se retorna de repente o René Marques, que foi muito bem agora no futebol catarinense, subindo a equipe do Barroso para a Série A. O Águia Negra também não comentou-se nada. Fala-se na possibilidade do Chiquinho Lima retornar ao Águia Negra, mas também não tem nenhuma informação oficial relacionada a isso. Então, do grupo de baixo, né, o grupo... Não tem, né, qual que é o grupo A, qual que é o grupo B, não estou lembrado. Região Sul, ou se tem, eu não memorizei ainda. Mas do grupo que tem 7, Águia Negra, Naviraense, Corumbaense, e falta um time aqui na minha conta, Águia, Ivinhema, Naviraense, 7, Corumbaense e o sexto, que é a equipe que vem da Série B, né? Apenas o Corumbaense confirmou o treinador, que é o Ney César, né? Que já foi muito bem no Corumbaense na reta final do campeonato no ano passado e retorna agora, né? E na outra chave, o Costa Rica já anunciou seu treinador também, né? O Márcio Máximo. Também é carioca, né? Primeira vez também no futebol sul-mato-grossense, mas as outras equipes ainda não tem nada definido. Não tem nada definido. Fala-se na possibilidade de Gilmar Calonga retornar à equipe do Comercial. O Operário também não disse, não falou ainda quem vai ser o seu treinador, mas o Paulo Rezende está lá com o Sub-19, dependendo da possibilidade ou da campanha do Operário na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pode ser que o Paulo Rezende seja efetivado também no profissional, né? Ele que tem experiência para isso e capacidade técnica também. O novo Operário também ainda não sinalizou nada em relação ao futebol profissional. Lembrando que o Mauro Marino está com o Sub-19 do novo Operário, pode ser também uma situação parecida com o Paulo Rezende e apareça na equipe profissional, né? E as outras equipes, no caso da SERC, não se tem ainda nenhum nome, e a outra equipe é a que sobe da Série B, também que está disputando agora a segunda divisão. Notícia boa para o esporte do Mato Grosso e principalmente para Campo Grande. Começaram as obras do Morenão, é isso? Começaram. É verdade isso? Pois é, na quinta foi assinado o termo de cooperação entre a universidade, a federação e também o governo de estado, e
assinando esse documento, as obras começaram nessa sexta-feira, ainda em ritmo lento, mas a partir da segunda, a expectativa é que a coisa realmente engrene, né? A promessa é que até por volta do dia 10 de janeiro, o estádio Morenão esteja pronto para que seja vistoriado pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Vigilância Sanitária e também a parte de engenharia, para que os laudos sejam emitidos e aí jogos do Campeonato Sul-Mato-Grossense, que começa no dia 28 e 29 de janeiro, possam ser disputados no estádio Morenão. Né, jogos, lógico, de Operário, Novo Operário e também da equipe do Comercial. A gente espera que isso aconteça. Eu ainda duvido, eu tô com o pé atrás ainda, tal, porque não é fácil, é complicado tirar esses laudos, não é uma situação muito simples, tal. Me passou muita confiança a entrevista do presidente da Federação, Francisco Cesário, nessa semana, né, na quinta-feira à tarde, na Rádio Difusora. Né, ele falou que não, que tá tudo que precisa ser feito já foi passado pelo Corpo de Bombeiros. E essas necessidades iniciais serão todas supridas e aí os laudos poderão ser emitidos. Né? E isso estaria dentro do orçamento que a Federação, o Governo do Estado e a Universidade já tem para o estádio Morenão, que é cerca de 150 a 200 mil reais. Tá certo. Nesse final de programa, só dar 2 destaques aqui. O primeiro, para a Copa Hit, que teve a Angélica, que foi campeã, venceu o Interflórida na final. Um grande campeonato de futsal. E um destaque para a Copa Carandá, lá de Naviraí, que tem a final neste final de semana entre Interflórida de Dourados e Juventude AG. Não, Interflórida e Juventude jogam uma semifinal. Uma semifinal. E quem vencer, se eu não me engano, enfrenta o Urso de Mundo Novo na final. Já está na final. O Urso de Mundo Novo venceu uma partida, se não me engano, na noite dessa quinta-feira. Não tem o placar, mas o Urso venceu, estava também na semifinal, e o Urso é um dos finalistas da Copa Carandá. Mas é um dos grandes campeonatos de futebol aqui amador da região, né? do interior do estado, sem dúvida, que tinha equipes de todo o estado. Tem o São José de Corumbá, que inclusive já venceu a competição algumas vezes. Esse ano teve essas duas equipes de Dourados, o Interflórida e a equipe do Juventude AG, que estão fazem uma das semifinais no sábado, se não me engano, no sábado à noite. No sábado à noite. E é uma competição recheada de atletas profissionais que vão com certeza estar em equipes da Série A a partir de janeiro, né? Meio que usam aí a Copa Carandá até para poder começarem a retomar o ritmo do futebol. É isso aí. Valeu. Obrigado pela sua preferência, pela sua audiência. Semana que vem a gente volta, Rogério. Um abraço. Tchau. Seus momentos especiais, fotos e filmagens com qualidades. É com DHE Produções. Trabalho com carinho e dedicação. Nascimentos, aniversários.